Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou dedicar aí o vídeo de hoje, aos tesouros IPCAs com juros semestrais, utilizando esse site aqui maravilhoso que a gente recomenda fortemente para os estudos de vocês, que é o Mais Retorno. Nós não temos nenhum vínculo comercial, absolutamente nada. E se eu estou sugerindo para vocês utilizarem esse site, é porque realmente eu gostei dos resultados, dos comparativos, das informações. Realmente é o melhor site em termos assim de banco de dados. E ele traz uma coisa que nenhum outro traz, que é que é o resultado mais próximo possível para os ativos que pagam renda. Ativos que pagam renda. Por quê? Porque ele desconta de forma cumulativa o dividendo, juros, provento pago. Ele desconta isso do preço de maneira que o desconto fica cumulativo e se aproxima muito, muito, muito do reinvestimento, do que seria o reinvestimento de fato. Então é um site sensacional porque isso a gente não encontra nos outros sites. O que a gente encontra nos outros sites é a soma dos juros, proventos, dividendos pagos durante tal período, a soma com a soma da oscilação do preço, da cota, enfim, né? Entenderam? Então, pessoal, aqui tomando de exemplo, então assim, ó, quando nós selecionamos o ativo, lá na página inicial do Mais Retorno, eu escolhi o IPCA com juros 30, a gente recebe essa tela aqui. Então eu coloco sempre período ótimo e a visualização padrão é em porcentagem de rentabilidade. Então vejam que isso aqui é sem ajuste. Retorno ajustado, ó, tá negativo. Então vejam que o Tesouro IPCA com juros 30, que não está mais no rol, ele ficou praticamente no 0 a 0 nesses 4 anos. 2020 para 23, 2020 inteiro e 2023 quase acabando, quase 4 anos. Ou seja, esse título aqui, o que ele rendeu foi no pagamento dos juros. Aí quando a gente pede a visualização em termos de cotação, olha o que aparece. Aparecem os preços. Então, lá em 2020, em torno de R$ 4.250 no lançamento e 4.230 hoje. 0 a 0. Ou seja, o rendimento está no juro. Tá, agora a gente quer ajustar o retorno. 3, 2, 1. Olha ali, ó. Ele fez exatamente o que eu falei. Ele foi descontando do preço de hoje. Tanto que vocês viram que a curva que caiu foi essa aqui, ó. Foi a curva do preço inicial que caiu, porque ele mantém o preço final igual. O preço final com ajuste e sem ajuste é igual. O que muda seria o preço inicial. Por quê? Porque aqui seria um preço descontado. É aquele exemplo que eu dei para vocês. Você comprou, para fundo imobiliário fica muito fácil de entender. Você comprou por R$ 100, ele te pagou R$ 1 de rendimentos mensais, tá? Então você tem 101, mas o seu ativo lhe custou 100. Então, na verdade, quanto que custou esse ativo para você? Porque você tem 101, mas pagou 100, né? Então, na verdade, esse ativo custou R$ 99 e quase um centavo. Então é isso, tá? É isso. Então vai descontando de maneira cumulativa, o preço no passado fica menor. Só que o que a gente faz na vida real? A gente pega esse rendimento, esses juros, esse dividendo e reaplica e aumenta o nosso acumulado. A gente só está olhando na direção contrária do que o site está olhando, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Só que aí quando a gente vai fazer a comparação, pessoal, quando a gente escolhe aqui comparar ativos,
aqui, aí ele bota no sistema padronizado, que é a visualização por rentabilidade, ó. Aí nós temos aqui, então, o Tesouro IPCA 2030 com juros, acumulando uma rentabilidade de 21% nesses 4 anos. Bom, eu deixei as outras telas prontas já. Vamos acrescentar aqui o comparar. E ele vai montar a tela com o CDI por padrão. E tá aqui, pessoal. Infelizmente, o IPCA 30 com juros reinvestindo está perdendo para o CDI. Perde para a inflação também? Demorou um pouquinho. Infelizmente está perdendo. Calma, pessoal. Não é o fim dos tesouros IPCAs com juros semestrais. A gente vai ver que os recentes, os de agora, os que estão em negociação, praticamente todos eles estão assim. O 32 com juros. Então, aqui há essa curva normal. Então, você vê aqui, ó, aqui 19% de 22 para cá. Bom, é uma rentabilidade bem mais interessante. O período é menor, né? Vamos colocar aqui o CDI. Já o 32 teve períodos de ganho, períodos em que perdeu, e no momento está perdendo. Será que está perdendo para a inflação também? Não, aí não. Então, o que muda aqui, pessoal? Muda o início da comparação, né? Que lá no início do 30, 2020, as taxas estavam muito baixinhas e os preços muito altos. E aqui, no caso do 32, que começou em fevereiro de 22, já era outra realidade de taxa e preço. Tá? Isso influencia nesse site. Mas a gente pode ir atrás da sua taxa, o dia que você investiu. Você olha lá no seu extrato, o dia que você investiu, e coloca aqui no personalizado. E aí você pode colocar como data inicial e ter essa comparação. Vamos ver o 40, pessoal. 40 está aí com quanto de rendimento? 11,4. Dá para ver que é pouco rendimento para 4 anos. Ele vai acabar perdendo, eu acho. Aqui, ó. CDI. Está perdendo por enquanto. E inflação. Opa, perdeu para os dois de novo. Natan é o segundo. É, pessoal, a coisa aqui nos IPCAs com juros que tem pouco tempo, eles precisam de mais tempo reinvestindo. A gente vai ver nos mais antigos como é que funciona isso. Aqui o 55. Então nós temos uma rentabilidade de 0 a 0 já no retorno ajustado contra o CDI. Como é que fica? Cadê o CDI aqui? Opa, perdi aqui o CDI. Não voltou o CDI. Perde feio, né? E o IPCA também perde. Bom, como o 55 é um título que eu conheço com bastante profundidade, até algumas datas eu sei, cotação e preço. Então, pessoal, aqui eu vou dizer para vocês, no lançamento ele estava a R$ 5.000 e 3%, 3 e alguma coisa, acho que 3,5 ou 3,3, tá? Era essa a taxa. 10 de fevereiro de 2020, quando foi lançado o IPCA principal 26, a IPCA mais 2,65. Aquela IPCA mais 3,3, se não me engano. Mas R$ 5.000 o preço. E vocês estão vendo aqui que a derrota é flagorosa, é um fiasco, né? Frente ao CDI e ao IPCA do período. Não que o tempo não corrija, o tempo corrige isso aqui muito bem, a gente vai ver nos outros títulos. Mas vamos dar uma palhinha aqui no personalizado, porque eu me lembro de uma data que foi assim, chuvas e trovoadas no mercado financeiro brasileiro. 12 de março de 2020. O Tesouro ficou fechado o dia inteiro, a lá Joesley Day.
e abriu no final com taxas de quanto, pessoal? 5,12. Olha que loucura. Então, no dia 12 de março de 20, isso aqui foi por causa da Panda, né? Circuit breaks na bolsa, aquele drama todo. E aí, pessoal, o título saiu de 3,3% para 5% em um único dia, e o preço caiu de R$ 5.000 para 3.800. Olha o que acontece com essa curva. Que mudança, pessoal. Então, e aqui, ó. Já com essa simples mudança, o Tesouro IPCA com juros 55 ganha de todo mundo. Ganha do CDI e ganha da inflação. Que loucura, né, pessoal? Qual é a lição aqui? O que a gente pode aprender daqui? A gente está vendo curto prazo. A gente está vendo 3, 4 anos. Curto prazo, o que é curto prazo tecnicamente, pessoal? Até 5. Até 5 anos. Curto prazo, o tempo não é o fator determinante. O fator determinante é taxa e preço. Pessoal, é uma dura realidade, mas isso vai funcionar para todo ativo que você colocar aqui. Curto prazo, taxa ou preço são determinantes do resultado. Ponto. Não tem que discutir. Por quê? Porque não tem tempo de acúmulo. O prazo é muito curto. Então não tem que discutir. Certo? Então, e a prova é isso. A gente mudou apenas alguns dias, do dia 20 de fevereiro de 2020 para o dia 12 de março de 2020, em que houve uma diferença intensa na taxa e no preço. Olha a diferença que fez no resultado para esse investimento de 4 anos. Pode-se também sugerir o seguinte, que para um ativo tão longo como esse, tem que prestar muito mais atenção na taxa. Acho que é uma conclusão válida também. Seguindo, pessoal, nós temos o IPCA com juros 26, que é um título que já está fora do rol, esquecido. Ele foi lançado em 2016, janeiro de 16, e ele mostra com quanto tempo ele está agora. Ele está com 7 anos, né? Então ele mostra o que esses IPCAs com juros que a gente acabou de ver podem se tornar com um pouco mais de tempo. Então vamos colocar o CDI aqui. Claro que o CDI que acontece no período também influencia, né? Porque ele vai ter uma média também. E aqui nós temos todo o período de queda dos 14,25, todo o período de 2% e todo o retorno para 13,75, né? E depois a nova queda. Então, dá para dizer que nesse ativo aqui em particular, talvez o CDI médio seja um pouco menor do que nos IPCAs que a gente acabou de ver. Porque os IPCAs 30, 32, 40 e 55, eles pegaram ali um período curtinho de CDI baixo e depois só alta, né? Só subida. Bom, mas esse IPCA com juros aqui ganha muito bem do CDI, 149% versus 86%. Se a gente colocar a inflação, felizmente, vai ficar lá no pé. Uma coisa importante aqui, pessoal. Observem como, nesse período aqui, CDI versus inflação, olha aqui como a inflação ganhou por muito tempo do CDI, né? Muito tempo. Isso aqui é muito perigoso, pessoal. Eu acho que o Brasil não pode mais cair nesse erro aqui de deixar o CDI abaixo da inflação, tá? Porque isso aqui realmente pode desequilibrar o próprio real, né? Na nossa visão. Ok. Então a gente viu que os IPCAs com juros por curto prazo tem muita volatilidade e podem perder para o CDI, como de fato estão perdendo os atuais, mas que preço e taxa influencia muito. E a gente viu que com o 26, com juros, que tem um pouco mais de tempo,
ele já reverte de maneira bem mais satisfatória essa questão. Pegando um mais longo aqui, que ainda é longo, talvez volte para o rol ano que vem ou não. Não sei se ano que vem o Tesouro vai tirar o 32 e colocar o 33, que está hoje nos leilões, ou se vai inventar o 34 com juros, ou se vai voltar o 35 com juros para fazer o papel de PCA com juros mais próximo. Se voltar esse, vai ser ótimo. Porque ele vai ser um complemento muito interessante, na minha visão, para quem já tem o 55. Porque ele vai ser o pezinho mais leve, né? Na balança de riscos. E vai estar mais barato que o 55. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, por um período mais longo, IPCA com juros 35 versus CDI. Então, no começo, período tumultuado, ainda perdendo em 3 anos, olha aqui, ó, 2 para 3 anos. Depois consegue ganhar de maneira mais consistente, mas mesmo assim tem alguns períodos em que ele resvala bastante. E atualmente está ali 568 versus 416. Não parece muita coisa no gráfico, mas vejam que é mais de 100% de rentabilidade acima do CDI. É muita coisa. O com juros 50, colocando o CDI, a gente observa que está ali, né? Eu acho que ele tem um pouco menos de tempo que o 35, são 11 anos, versus... Ah, sim, o 35 tem aqui, ó, tem de 2006 para cá, são 17 anos. Então, esse 50, apesar de ser bem mais longo, ele tem que ter mais estrada aí. Ele está numa daquelas inflexões perigosas que o 35 já passou. Olha aqui, ó. E ele está ganhando aqui por pouco, vamos ver. 176 versus 166% do CDI. A inflação perde tranquilamente aqui para eles, tá? Nem se preocupem tanto assim. Olha ali aqui. Deixa eu ver se eu não coloquei aqui a inflação só para ilustrar para vocês. Tranquilo, né? E o último, pessoal, é o 24. O 24, que hoje está super curto aí, já está vencendo. Mas quando ele foi lançado, ele era longo, gente. Ele era longo, né? Olha aqui, ó, finalzinho de 2004. Finalzinho de 2004, não existia Tesouro IPCA principal. Que foi ser lançado o 2015 e o 35 em agosto de 2005. Então aí, 9 meses depois do lançamento do IPCA 24 com juros. Então ele era longão lá no começo. Vamos ver como é que foi o desempenho nesses... Quase a história completa dele. Quase a história completa. Falta menos de um ano. Faltam aí 10 meses para o vencimento. Qual é a diferença? No gráfico parece pouco. Mas nós temos 900% versus 542. Com quantos anos? Com 18 anos. Então é muita coisa em cima do CDI. E o IPCA? Mesma coisa, né? A vitória flagrante, né? E mesmo do CDI, 500% versus 180% de IPCA. E 989% do IPCA com juros. Ah, Natan, você deixou o melhor de todos para o final. Não, eu deixei o mais longo, que tem mais história de todos eles. 18 anos. Porque é o que a gente quer. É o que o 40 vai te oferecer, porque ele ainda tem 17 anos pela frente. É o que o 55 oferece, porque ainda tem 32 anos pela frente. Daqui a pouco o Tesouro lança aí o 60 com juros. Então, pessoal, por pior que o Tesouro IPCA com juros esteja hoje perdendo para o CDI, perdendo para a inflação, meu Deus, isso aqui parece um fundo imobiliário com H aí, que eu não quero citar o nome para não me incomodar. Pô, tá parecendo isso? Não, pessoal.
continue reinvestindo e fazendo juro em cima de juro, aumentando renda e aumentando patrimônio, que esses investimentos no longuíssimo prazo, aí sim, dão um acúmulo sensacional, como mostra aqui o IPCA 24 com juros. Certo, minha gente? Comentários, dúvidas, críticas, sugestões, deixem aí que a gente depois vai dar uma olhada e de repente a gente faz um vídeo separado explicando alguma coisa que não tenha ficado clara nesse vídeo. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá pessoal, passando para dar o disclaimer, agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal, todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, e muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento, a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube, a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.